A maior geradora de energia do mundo, considerada a maior obra já executada no Brasil, e é envolvida em diversos conflitos e polêmicas históricas. No vídeo de hoje, vamos falar da usina hidrelétrica de Itaipu. Então já deixa o like aí no vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito. E vem comigo conhecer a maior obra da série História das Estruturas até agora. Galera, esse é um vídeo patrocinado pela plataforma de cursos Canal da Engenharia, a maior e mais bem avaliada da internet. Você que é engenheiro, arquiteto ou estudante dessas áreas, na plataforma Canal da Engenharia você encontra os melhores cursos de estruturas, planejamento e orçamento de obras do mercado. Faça como os nossos mais de 8.000 alunos, invista no conteúdo de mais alto nível na internet com um certificado reconhecido nacionalmente. Não perca essa chance de se destacar no mercado investindo muito pouco. Acesse agora o link aí na descrição e conheça os nossos cursos. Na década de 60, o Brasil se destacava como uma das nações que mais crescia no mundo. Com o aumento da indústria nacional e uma mão de obra relativamente barata, fez crescer o interesse internacional no país. E com todo esse desenvolvimento, veio o aumento populacional. Na época, com pouco mais de 70 milhões de habitantes, estudos já projetavam um colapso energético no país em poucos anos, caso a taxa de crescimento mantivesse o ritmo. Isso fez acender um alerta da necessidade inadiável de aumentar a capacidade energética do país, que na época se tornou prioridade. Equipes de estudos foram contratadas para iniciar pesquisas para a criação de um projeto que fosse suficientemente grande para suprir as demandas energéticas não só da época, mas para as próximas 50 décadas, buscando atender as regiões sul e sudeste do Brasil, o centro econômico do país. O grande desafio, porém, era encontrar o sistema ideal para gerar tamanha quantidade de energia. O Brasil ainda não era essa potência em combustíveis fósseis, o que impossibilitava a instalação de uma usina termoelétrica. A tecnologia nuclear era algo novo e muito caro para um país emergente. Então a solução parecia óbvia. A geração de energia viria de um dos recursos mais abundantes nesse país abençoado por Deus, as suas águas. Somente um sistema de hidrelétrica seria capaz de gerar a quantidade de energia necessária para a demanda projetada. Mas para isso, seria necessário um gigante. A produção de energia pelo sistema de hidrelétricas, considerado um dos poucos sistemas 100% limpos, funciona transformando energia potencial em energia cinética, que é convertida em eletricidade através de uma turbina. Mas o tamanho do projeto exigia um rio à altura, e na região, o único com essa capacidade era o Rio Paraná, considerado o 7º maior rio do planeta. Porém, a escolha, apesar de parecer fácil, ainda escondia um grande desafio: encontrar o ponto ideal para a construção da enorme estrutura. Afinal, os cálculos iniciais previam uma altura mínima de 100 metros. Era necessário encontrar um local onde as margens, assim como o leito do rio, oferecessem uma rocha suficientemente forte para resistir o enorme peso da barragem. Pois mais importante do que a estrutura que sustentaria os trilhões de litros de água é a sua fundação. Após anos de estudos, foi encontrado o ponto ideal no rio, onde as margens eram altas e fortes, com um potencial energético excelente. Mas havia um problema. Esse ponto ficava exatamente na fronteira entre um antigo inimigo do Brasil, o Paraguai. Brasil e Paraguai por muitos anos tiveram uma relação muito sensível. Isso desde o final da conhecida como Guerra do Paraguai, que aconteceu entre Paraguai e a Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra teve início no ano de 1864, quando o Paraguai invadiu o sul do Brasil
numa ambiciosa intenção de expansão territorial. Chamado pelo governo da época como o Grande Paraguai, a guerra durou pouco menos de 6 anos e eliminou quase metade do povo paraguaio, do que é considerado até hoje como o maior conflito bélico da América do Sul. Mas os tempos eram outros, e uma aliança com o Brasil se mostrava muito promissora para ser desperdiçada com desentendimentos passados. Afinal, o Paraguai seria o maior beneficiado, pois não teria que investir um só centavo, mas teria direito a 50% de toda a energia gerada. Era um acordo bom demais para ser ignorado. Foi então que, em 1973, foi assinado o Tratado de Itaipu entre os dois países, iniciando uma parceria histórica. O nome de Itaipu veio de uma ilha que existia no ponto da construção da usina, que ficava submersa boa parte do ano. Em Tupi, Itaipu significa pedra que canta. Para o estudo de viabilidade, um consórcio foi formado por 2 empresas italianas, a PNC e a Eletroconsult. Já a construção ficou a cargo da construtora Andrade Gutierrez. A obra foi financiada pelo governo brasileiro e por dezenas de empresas e bancos estrangeiros. As obras começaram efetivamente em 1975, com as escavações do canal de desvio do Rio Paraná, um canal de 2 km de comprimento, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade, teve que ser escavado, retirando 55 milhões de metros cúbicos de terra e rocha, um volume quase 9 vezes maior do que o volume total extraído do Eurotúnel. Só para a escavação do canal foram necessários 3 anos de trabalho e 40 mil trabalhadores. Uma obra que alterou completamente a rotina e densidade populacional de cidades inteiras, como a cidade de Foz do Iguaçu, que do dia para a noite saltou de 20 mil habitantes para mais de 100 mil, demandando a criação de toda uma infraestrutura, como criação de escolas, hospitais e praticamente um centro fabril para produzir todas as refeições dos profissionais que atuavam na obra da usina. Mas todo esse progresso teria um preço. Afinal, a barragem alagaria uma área equivalente à cidade de Salvador, colocando-a abaixo de 100 metros de água. Milhares de famílias perderiam suas casas, além de toda a fauna da região, que seria afetada diretamente. Um trabalho ambiental e social de escalas nunca antes vista precisaria ser feito. Enquanto as escavações do canal de desvio aconteciam, equipes faziam os registros de todas as famílias e suas posses para que pudessem entrar no programa de indenizações da usina, na maior avaliação imobiliária da história do país. Foram necessários 4 anos para realizar o levantamento. Algumas famílias receberam indenizações em dinheiro e outras foram pagas com terras equivalentes a um custo de $500 bilhão na época. Além disso, o levantamento de todas as espécies de animais da região também foi feito, fazendo um resgate do maior número possível de animais antes do início efetivo da construção da usina. Em outubro de 1978, chegava a hora de desviar o gigante. As enormes barragens de concreto e pedra que foram construídas junto ao canal agora viriam abaixo com 58 toneladas de explosivos, para permitir a inundação e o desvio do Rio Paraná pelo canal. Agora o rio corria numa bifurcação, mas um grande volume ainda corria aonde seria construída a usina. O trabalho de desvio precisou ainda contar com a construção de ensecadeiras de pedras, com mais de 90 metros de altura, para desviar o curso total do rio. Agora o caminho estava liberado para a construção da seção central da barragem. De acordo com o projeto, para extrair o maior potencial energético, era necessário uma queda de pelo menos 100 metros. Porém, o leito natural do rio tinha apenas 50 metros de profundidade. Para compensar essa diferença de altura, a barragem precisaria crescer em altura e, consequentemente, em comprimento. Por isso, se estenderia por mais 7.900 metros, se tornando a mais longa barragem da época no planeta. A usina foi construída com um sistema chamado de gravidade aliviada, ou seja, a pressão da água
seria resistida pelo peso próprio da barragem. Sendo assim, a massa da barragem teria que ser equivalente à pressão exercida pela água. Através da sua altura, o cálculo de uma base de sustentação foi feito, dando origem ao peso estimado da barragem, que, considerando uma seção maciça, seria muito superior à pressão exercida pela água. À primeira vista, isso pode parecer bom, mas caso a seção fosse realmente maciça, um grande problema seria gerado. Como a barragem seria construída inteiramente em concreto, o volume colossal de concreto no centro da estrutura demoraria anos para curar. Além disso, a reação química do concreto gera calor. Quanto maior a quantidade de concreto, maior a temperatura. Esse calor acarretaria em fissuras, diminuindo significativamente a resistência da barragem. A solução adotada foi executar uma seção oca, pois bastava atingir uma massa equivalente às pressões da água que a barragem suportaria. Isso ainda teria algumas vantagens. A primeira delas era justamente a economia de concreto, reduzindo para 1/3 do que seria necessário para uma seção maciça. A outra era a possibilidade de instalação de todas as turbinas geradoras de energia no interior da própria barragem. A barragem é composta por 3 seções, a seção central e as 2 margens, cada uma delas com suas diferenças, afinal, os métodos executivos não foram os mesmos. As estruturas das margens foram executadas com enrocamento, que é basicamente uma pilha gigantesca de solo, rochas e concreto, fazendo a contenção por gravidade. Essa seção compõe 80% da barragem, com uma altura máxima que chega aos 70 metros. Mas o que realmente impressiona é o vão central, com uma altura de 196 metros. É mais do que 5 vezes a altura do Cristo Redentor. Sua construção começou logo após o desvio do rio. Torres metálicas foram posicionadas com cabos de aço para o transporte do concreto, que era fabricado por usinas montadas nos arredores. Eram fabricados mais de 600 metros cúbicos por hora, e o concreto tinha um processo de fabricação diferenciado. Como eram concretados um volume equivalente ao usado em um prédio de 10 andares por hora, o concreto era produzido numa baixíssima temperatura, para compensar o calor gerado durante o processo de cura. Para isso, foram construídas 2 fábricas de gelo que fabricavam toneladas de pedras de gelo e água gelada por dia, para serem misturadas ao concreto, para que chegassem no ponto da concretagem com uma temperatura máxima de 7 graus Celsius. A demanda adicional de cimento era tão grande que as empresas brasileiras e paraguaias não tinham a capacidade de atender a obra, sendo necessário construir 2 moinhos de clinker para que o cimento fosse fabricado no próprio canteiro de obras. Foram utilizados 12,7 milhões de metros cúbicos de concreto, o que daria para construir 22 pontes Rio-Niterói. Armadores trabalhavam em 2 turnos de 12 horas cada, 360 dias no ano, para montar um mar de aço exigido pela estrutura, que seria o suficiente para construir 380 torres Eiffel. Em 1979, logo abaixo da barragem principal, uma camada de solo ruim foi encontrada. A camada chamada de solo podre poderia pôr em risco a segurança da barragem, que poderia romper caso a sua fundação não suportasse seus 61 milhões de toneladas. O problema tinha que ser resolvido. A solução foi escavar esse solo através de um túnel e substituir o solo ruim por concreto de alta resistência. Numa das operações mais complexas de toda a obra, que adicionou meses de trabalho a um custo de 20 milhões de dólares. Após 4 anos para a construção das barragens, em 1982, os portões do canal de desvio foram fechados. 17 milhões de litros por segundo eram agora sustentados pela estrutura. Antes da completa inundação, uma operação se iniciava para resgatar o máximo de animais possível. Afinal, tudo o que eles conheciam, em pouco tempo, estaria abaixo de dezenas de metros de água. A operação foi considerada um sucesso na época, realocando mais de 36 mil animais de variadas espécies. Mas ainda assim, o impacto na fauna foi imenso. Infelizmente, milhares
se não milhões de animais morreram nos 700 km² de florestas que foram perdidas. Além, é claro, das 145 pessoas que morreram durante a construção da usina. Foram necessários 14 dias para que a barragem alcançasse seu nível mais alto, alagando a região com mais de 100 metros de água. Por maior que seja a precisão dos cálculos e confiança na engenharia empregada, esses 14 dias foram dias de enorme tensão, pois anos de trabalho, bilhões de dólares e, o mais importante, milhões de vidas dependiam do sucesso da barragem. A estrutura foi monitorada durante todo o processo de inundação e se comportou completamente dentro do esperado, sendo comemorado por todos os profissionais envolvidos na construção. Mas, obviamente, que ao atingir o nível máximo, a barragem teria que escoar o volume excedente. 2 semanas após o fechamento das comportas do canal, o vertedouro foi liberado. Com meio quilômetro de comprimento, escoava um volume de água 40 vezes maior do que as cataratas do Iguaçu, se tornando a maior queda d'água do mundo feita pelo homem. A água do vertedouro era lançada com uma leve inclinação na ponta para que a energia da água fosse dissipada antes de cair, pois, do contrário, a força dela poderia gerar uma erosão grande o suficiente para desestabilizar a fundação da barragem. O trabalho ainda estava longe do fim, afinal, nenhum quilowatt de energia foi gerado. E para isso, um verdadeiro esforço de guerra foi montado. As turbinas, que pesavam cerca de 300 toneladas, que eram fabricadas em São Paulo, precisaram ser transportadas até Itaipu. Porém, seu tamanho sem precedentes gerou diversos transtornos durante o seu trajeto, pois as rodovias não tinham largura o suficiente para comportar o equipamento. A viagem demorava 3 meses. As peças começaram a ser enviadas bem antes da finalização da usina. Todo esse trabalho me faz pensar do porquê essas peças não foram produzidas no próprio canteiro. Não seria mais fácil ou barato? Mas enfim. Torres de energia tiveram de ser construídas para levar a energia gerada para as principais regiões do país, com fios suficientes para dar mais de uma volta no planeta. Em abril de 1991, após a instalação da 18ª turbina, de um total de 20, a Itaipu Binacional se torna a maior usina hidrelétrica do mundo, ultrapassando a usina de Guri, na Venezuela. No ano de 2000, aconteceu o maior apagão da história do Brasil, quando uma das torres de transmissão foi interrompida. Não conseguindo dar vazão à quantidade imensa de energia, houve uma sobrecarga de tensão, danificando o sistema da usina. Isso deixou claro que alguma coisa precisaria ser mudada. Afinal, milhões de pessoas são inteiramente dependentes de Itaipu, assim como serviços essenciais, como milhares de hospitais. Por isso, foram investidos 12 bilhões de dólares desde então para melhorar os sistemas de transmissão, instalando inclusive uma espécie de disjuntor gigante que desativa quando ocorre qualquer falha no sistema, evitando sobrecargas. Metade da energia gerada é destinada ao Brasil, com uma frequência de 60 Hz, e metade é destinada ao Paraguai. Porém, o Paraguai utiliza menos de 20% dessa energia. Sendo assim, o Brasil compra o excedente de volta, convertendo novamente em 60 Hz antes de introduzir novamente na rede brasileira. A última turbina geradora de Itaipu foi instalada no ano de 2007, totalizando 20 unidades, onde 18 funcionam continuamente, enquanto 2 param para manutenções. Um fato curioso: a Argentina estremeceu laços com o Brasil e Paraguai com a construção da usina, pois temia que em um possível conflito com um dos dois países, a retaliação pudesse vir com a abertura completa das comportas, inundando a capital do país, Buenos Aires. Por isso, em 19 de outubro de 1979, o Acordo da Tripartite foi estabelecido, criando regras claras quanto ao uso das águas do Rio Paraná, também chamado de Rio da Prata na Argentina, assim como os níveis máximos para evitar qualquer desentendimento entre as nações. Custando 16 bilhões de dólares,
A dívida da sua construção está próxima de ser quitada. Em 2023, a usina pertencerá única e exclusivamente aos dois países. A obra mais imponente hoje em território nacional, que abastece com energia elétrica milhões de pessoas em todo o país e faz inveja a países de primeiro mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito. E não esquece de deixar o seu comentário do que você achou dessa incrível obra de engenharia. Então é isso, até o próximo vídeo da História das Estruturas.